E o potencial brasileiro em atender à transição energética que o mundo vai demandar nos próximos anos foi um dos destaques do 10º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. O agronegócio enxerga muitas oportunidades, como mostra a jornalista Lília Munhoz. Hoje o nosso jogo global é a proteína, mas no futuro poderá ser bioenergia. Essa frase foi afirmada por Marcos Yankee, coordenador do Centro ISPER Agroglobal, durante o 10º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. Ele está aqui ao meu lado para falarmos justamente sobre esse assunto. Marcos, seja bem-vindo. Conta com a gente, né? O potencial brasileiro para a produção de energia, a gente sabe, o Brasil está conseguindo atender o futuro que a demanda global vai exigir. Eu acho que hoje, realmente, quando a gente olha a nossa pauta, a gente vê esse fantástico desenvolvimento da soja, acompanhada de milho, de carnes, né? E o nosso jogo hoje é proteína. Aonde o Brasil é mais forte, aonde o Brasil está mais crescendo nas exportações é na proteína. O que a gente vê pela frente é esse potencial de bioenergia que aqui no Brasil é antigo, né? Desde os anos 70, com as frotas a etanol, com a mistura, com biodiesel, com a cogeração. Mas isso é um produto brasileiro, né? Uma jabuticaba, vamos chamar assim, que o Brasil fez e que pouquíssimos países fizeram. Eu acho que a novidade é que de alguns anos para cá, no debate internacional sobre transição energética, que é a mais difícil de todas, né? 73% das emissões de gases de efeito estufa estão ligadas à questão de transporte e energia no mundo, portanto temos que sair dos fósseis. Nessa transição começam a aparecer oportunidades para a bioenergia, novas oportunidades. Eu falo particularmente da oportunidade, por exemplo, lá do biometano, nós estamos vendo acontecer na cana-de-açúcar, lá na parte lá de dejetos de suínos e de lácteos, né? A gente vê hoje um grande potencial de eletrificação de automóveis, né? A partir, por exemplo, de carros híbridos ou mais à frente de hidrogênio, né? Tem um potencial na área de combustíveis sustentáveis de aviação, chamados SAFs, combustíveis para transporte marítimo, né? Então você tem aí uma série de coisas que de repente estão florescendo no mundo. Mesmo etanol de segunda geração, né? Hoje a Raízen está fazendo grandes investimentos nessa área. O diesel hidrotratado, né? O chamado HVO, que vai levar grandes investimentos nos Estados Unidos em óleos vegetais para fazer diesel exatamente igual ao diesel comum, né? Então eu acho que essas coisas todas são novas fronteiras que abrem um novo horizonte para a gente, que é esse horizonte da transição energética global, que vai acabar chegando ao produtor por meio da capacidade que o Brasil tem de fazer bioenergia tropical. Perfeito, né? Segurança alimentar e segurança energética, a gente vê isso no futuro. E você mencionou também sobre sistemas integrados de produção hoje, né? O que seriam hoje, como que o Brasil está nesse sentido também? O que eu acho que é a grande transformação da produtividade brasileira, que explode a partir dos anos 90, meados dos anos 90, é de um lado a segunda safra e depois os sistemas integrados que permite a ocupação dos pastos, né? Então, eu diria que essa é uma década que esses sistemas vão ficar cada vez mais sólidos. Você deve se lembrar que nos anos 70, 80, a gente falava de centro-oeste, era basicamente soja e boi, né? Hoje você vai ao centro-oeste e você vê soja, milho e algodão acontecendo na mesma área, você vê trigo chegando, você vê suínos, aves, bovinos, cana-de-açúcar, eucalipto, né? E isso é basicamente sistemas integrados, não só de produtos, mas principalmente das oportunidades de resíduos, né? Como o uso da vinhaça, o uso da torta de filtro, né? O uso do bagaço de cana para fazer energia, né? Então a gente não é só apenas um sistema de integração lavoura-pecuária, mas é lavoura-pecuária, floresta, energia, carbono, né? Uma série de coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Marcos Yankee, muito obrigada. Lília Munhoz, direto do Congresso Brasileiro de Fertilizantes em São Paulo, para os canais Terra Viva e AgroMais.